Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre metaverso e como o metaverso pode afetar a sua vida. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo porque eu vou trazer informações mais detalhadas sobre o metaverso e para onde ele vai, diversas áreas de conhecimento. Então eu espero que gostem, deu muito trabalho fazer esse vídeo, então já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e bora nessa! Muito bem, pessoal, vamos falar aqui sobre metaverso e sobre a importância dele para a nossa sociedade nos próximos anos. Para você que é novo no canal, já deixa o seu like, se inscreve e vamos entender um pouco mais sobre metaverso. Bom, é natural, gente, que a gente queira entender se o metaverso realmente ele vai ser uma realidade ou vai ser realmente uma utopia dessas pessoas mais tecnológicas querendo que esse universo aconteça dessa forma. Bom, a primeira coisa que eu trago para vocês é que o metaverso, a primeira menção dele foi feita nesse livro aqui chamado Snow Crash, lá no começo da década de 90. Bom, a minha pergunta que eu deixo aqui para vocês, depois comentem aí, vocês acham que realmente o metaverso ele vai ser realmente uma possibilidade nos próximos 5 anos? E quando a gente fala um pouco sobre essa questão de possibilidade, é natural que a gente fale assim, não, é possível ou não. Então, é a mesma coisa que eu falo a respeito do uso, por exemplo, desses aplicativos, onde você solicita, por exemplo, um carro, e esse carro é uma pessoa estranha, que você entra no carro e ele te leva do ponto A ao ponto B. Então é natural que hoje para nós isso seja uma realidade, mas se você pegar uma pessoa de 5, 6, 7 anos atrás, na época que esses aplicativos não existiam, e você falasse para ela que, olha, você vai pedir um carro pelo aplicativo, você vai entrar no carro dessa pessoa que é estranha e ela vai te levar do ponto A ao ponto B. Você acharia isso um pouco estranho, né? A mesma coisa que a gente fala hoje com os aplicativos de banco. É claro que ainda tem muitas pessoas que acham isso ainda muito estranho. É natural hoje que as pessoas não vá mais aos bancos, que ela faça todos os trâmites que ela tem para fazer do ponto de vista financeiro pelo próprio aplicativo. Então hoje isso já é uma realidade. Quando a gente fala sobre essa questão de realidade, outro ponto é muito importante. A nossa tendência é de superestimar o que a gente pode fazer dentro de um ano e subestimar o que vai acontecer dentro dos próximos 10 anos. Foi o caso que eu mencionei aqui dos aplicativos de carro, ou mesmo do aplicativo de banco. O mundo ele avança numa velocidade absurda, gente, e a tecnologia também acompanha esse tipo de velocidade. Aproveitando aqui esse gráfico, ela é uma pesquisa do Gartner que diz o seguinte: o metaverso crescerá em 3 fases, a emergente, a avançada e a madura. O metaverso vai completar essa maturidade lá para o final dos anos 2029, 2030, onde a gente vai poder ter dispositivos que não vão ser aqueles trambolhos, como hoje a gente tem aqueles óculos, que a própria Meta construiu, entre outras empresas também que estão investindo pesado nisso, e a gente vai ter um universo de metaverso um pouco mais maduro, um pouco mais sólido, onde eu vou ter uma tecnologia mais fácil de ser utilizada como dispositivo ou um gadget, mas que eu também consiga acessá-lo por diversas plataformas, inclusive, gente, por tablets, smartphones. Esse vai ser o principal recurso de acesso ao metaverso. E para quem não sabe ou não tem a dimensão, o metaverso já é uma realidade. E por incrível que pareça, as crianças estão mais acostumadas com a utilização do metaverso do que a gente como adulto. Hoje a gente tem exemplos aí do Roblox, a gente tem o exemplo do Fortnite, entre outros jogos que já são uma realidade simulada desse metaverso. Então a gente vai ter uma maturidade do metaverso aí no final dos anos 2030. Bom, primeira coisa importante é entender, metaverso é um conceito de se replicar a vida e a rotina nesse universo digital. Vocês estão vendo aqui na minha tela um grupo de pessoas dentro desse metaverso curtindo aí uma balada, conversando com outros colegas, interagindo, podia ser até uma sala de aula, esse espaço, enfim, a intenção do que nós fazemos como rotina no nosso dia a dia, seja ela trabalho ou entretenimento, vai ser replicada dentro desse universo. Bom, a palavra meta, ela significa ir além, ampliar a experiência humana de interação. Então vocês estão vendo nesse outro exemplo aqui, dois senhores, duas pessoas, jogando xadrez. Um deles nitidamente está nesse espaço, o outro deve estar em outro lugar do planeta, E eles estão ali jogando xadrez como se estivessem lado a lado. E eu tenho aqui outros exemplos também da utilização desse metaverso, mas olhando das necessidades psicológicas. Então olha que interessante, o metaverso, do ponto de vista psicológico, o que essa questão da psicologia traz pra gente? As pessoas querem ser o que elas não são,
pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência, elas gostariam de ter uma outra vida, as pessoas desejam ser diferentes e descoladas, as pessoas querem que as outras achem elas melhores do que elas são. Então o metaverso traz uma necessidade pra gente de resolução de todos esses itens. Então no metaverso você vai poder escolher seu avatar, escolher a sua cor de cabelo, se seu cabelo vai ser grande, vai ser curto, se você vai ser atlético, se não vai ser, enfim. O metaverso ele amplia essas possibilidades por meio dos avatares. E olhando ainda mais esses aspectos psicológicos, o metaverso é onde a sua persona física e a sua persona digital vão se unir numa só realidade. O que acontece com uma vai afetar diretamente a outra. E aí entra algumas preocupações, né? E essas preocupações, elas têm muita relação com esses casos de ansiedade. Olha que interessante essa matéria da CNN Brasil. Ela diz que casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, de acordo com a OMS. Então, gente, levando em consideração que, claro, eu vou ter um aspecto de entretenimento muito mais interativo dentro do metaverso, por outro lado, esses fatores, esse isolar do mundo, de querer viver numa outra realidade, de desconexão com a humanidade, isso pode acontecer por meio desse uso do metaverso. Então, é uma preocupação que vai ser uma questão de saúde pública no futuro. É claro que a gente não quer trazer nada alarmante, mas são questões aí a ser estudadas, a serem pensadas. E vamos entender um pouco mais sobre as características essenciais desse metaverso. Primeiro, ele vai ser um local de contínua e perpétua existência. 2. As ações de seus habitantes recebem reações imediatas. As experiências, propriedades e identidades navegam em todas as plataformas. As pessoas interagem, se engajam no conteúdo ao invés de apenas consumi-lo. Então, uma coisa que é interessante, quando, por exemplo, você está assistindo um vídeo na televisão, né, por meio dos aplicativos aí de streaming, você está ali passivo, vendo televisão, vendo um vídeo, uma série, mas você não está interagindo necessariamente com essa série. O metaverso vai te colocar no centro desse momento de interação. Você realmente vai estar lá interagindo com as coisas do meio. Então, ele vai te trazer essas habilidades de incorporação do mundo digital e do mundo físico. É o que o pessoal da tecnologia já chama de mundo phygital, a mistura do físico com o digital. E avançando um pouco mais nessas pautas, né, o nosso querido Mark Zuckerberg aí não é bobo. Ele já estava de olho com a decadência aí que a gente percebe das redes sociais, especialmente do Facebook, né, onde a maioria dos jovens já estão em outras plataformas. E óbvio, ele queria surfar a onda e já trazer, né, mediante todos os comentários das empresas de tecnologia, já estavam olhando para esse recurso, essa ferramenta tecnológica, e ele então cria muda, né, a empresa de Facebook para Meta. E aí a pandemia, olhando nesse cenário, né, e fazendo essa conexão, ela agilizou de certa forma e até antecipou essas tendências do metaverso. Então as pessoas ficaram mais conectadas, ficaram mais em casa, o home office foi mais presente. E aí a pandemia, olhando para os aspectos aí das empresas no Brasil, a pandemia faz 87% das empresas acelerarem seus projetos de transformação digital. E eu sou professor, sou da área de educação, eu também consegui visualizar uma forte aceleração desse mundo digital também na escola, o que antes era uma grande resistência. Nós, professores, não imaginávamos que a gente ia dar aula para educação infantil, ou anos iniciais ou finais, por meio de plataformas como essa daqui, do próprio YouTube, do Meet, do Zoom, do Google, enfim, entre outras tantas, né? Então, esse foi um aspecto que realmente acelerou. A pandemia trouxe esse entre aspas, né, benefício. Outra coisa, o metaverso, pessoal, fazendo uma conexão com as redes sociais, elas são um treinamento inicial para esse metaverso. Então isso que a gente já experimenta nessas redes sociais que eu estou mostrando é um pouquinho do que vai vir aí pela frente. Então isso, a gente está vivendo agora uma fase de treinamento. Enquanto no mundo físico, a característica principal dentro desse mundo físico seja tudo que você puder ser, aqui dentro do metaverso a gente muda um pouco essas características. No metaverso a frase que vai ser a principal seja tudo o que você quiser ser. Então, se antes, por exemplo, agora com Instagram, Facebook, eu vou lá e posto uma fotinho do restaurante, ou de uma viagem, ou de um vídeo que eu estou fazendo, né, em algum lugar, em alguma viagem, no metaverso você vai poder ter tudo isso ali na palma da mão de maneira muito ágil.
Você vai poder, inclusive, ter seu avatar do jeito que você quiser, você vai poder visitar locais que antes eram de difícil acesso, e você vai ter experiências imersivas olhando para esse cenário. Então são coisas que o metaverso vai trazer e que a gente vai poder experimentar e vivenciar. Uma coisa importante, eu já mencionei no início desse vídeo, mas não custa reforçar, que o metaverso ele não vai ser só acessado por esse óculos de realidade virtual. Ele também vai ser acessado pelo smartphone, como eu mencionei, pelo próprio computador, pelo próprio notebook, enfim. Você vai conseguir acessar ele de qualquer lugar. Então, uma característica quando a gente fala de metaverso é as pessoas associarem diretamente aquele óculos que está mostrando ali. Mas não vai ser bem assim não, tá? Todo mundo vai conseguir poder acessá-lo de maneira muito ativa. É claro que o óculos vai trazer um ponto importante, né? Que é essa imersão de maneira que, como se você estivesse lá, né? Então, o contato, a sua experiência vai ser diferente. E aí, avançando um pouco mais, né? Como é que isso se relaciona com o mercado, com a área de educação, com as suas carreiras, com a carreira, né, profissional, com o ponto de vista da economia? Como é que o metaverso só vai afetar isso diretamente? Vamos entender. Olha isso daqui, gente. Segundo o estudo da PwC, cerca de 1 milhão de empregos possuem realidade virtual. E em menos de 10 anos, essa tecnologia estará presente em 23 milhões de empregos em todo o mundo. Então a gente já começa a perceber um avanço da utilização de realidade aumentada, realidade virtual, também no trabalho, né, no momento de vida. E aqui eu vou trazer para vocês algumas profissões do futuro, algumas carreiras do futuro dentro do metaverso. Eu não vou me debruçar sobre todas, vocês estão vendo já aqui na tela. E aqui a gente vai olhar um pouquinho para as marcas. E aí quando a gente pensa na questão de marketing, a primeira coisa que vem na cabeça dos marqueteiros, das pessoas que fazem publicidade é: que sonho estamos realizando dos nossos clientes? O metaverso, ele vai ser uma atração irresistível para esse novo propósito, né? Ele vai ser um filão. E quando a gente fala dessa questão de sonho, a gente está trazendo aqui alguns elementos que já são parte da realidade. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo um tênis, um criptotênis na realidade, da marca aí que vocês estão vendo da Nike. E esse tênis ele já está sendo vendido no metaverso. Este tênis, a coleção de NFT da CryptoPunks, da Nike, vendeu no leilão no início do ano mais de 600 pares de tênis por cerca de 3 milhões de dólares. Então, gente, são tênis vendidos aí no metaverso. Outros exemplos: a BMW vai lançar um SV no Brasil, diretamente no metaverso, em uma live no Twitch. Então já pensou você ter uma BMW aí dentro do seu universo, dentro do metaverso? Eu já tenho exemplos aqui do passado, de jogos muito antigos, como o GTA, muito conhecido pelos adolescentes, que lá você também já comprava os seus carros, era um resquício, um início aí, quem sabe, de metaverso. Você poderia comprar propriedades, comprar outros elementos para decorar a sua casa, como acontece muito nos jogos. Então, esses elementos eles são interessantes e já trazem um pouco do que pode ser o metaverso. Aqui eu tenho outro exemplo do canal Tech, que diz o seguinte: Adidas lucra mais de 125 milhões com a venda de NFTs no seu metaverso. Então aqui mais um exemplo de prática que já está acontecendo do que a gente nem está percebendo. Outro detalhe: o metaverso agora tem uma semana de moda para chamar de sua. A gente já tem a famosa Fashion Week dentro do metaverso. Olha que roupa chique aqui, que elegante essa modelo aqui usando uma roupa toda estilosa dentro do metaverso. E aí a gente tem algumas pessoas já falando que muito em breve teremos um infinito guarda-roupa digital e apenas algumas peças básicas em nosso closet físico. Então será que isso vai ser uma realidade? O que você acha? Comenta aqui. No futuro, quem sabe a gente vai andar só com um basiquinho, mas lá no metaverso a gente vai ter uma série de roupas personalizadas para ficar na moda, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de uma geladeira vintage da Coca-Cola que está sendo vendida por 10 mil dólares também no metaverso. E eu estou deixando aqui, gente, num cantinho para que vocês possam ver também todas as referências para que depois vocês possam pesquisar. A Gucci também está lançando a sua bolsa virtual num valor, uma pequena bagatela de mais de 4 mil dólares. E essa bolsa, bonitinha que vocês estão vendo, está sendo vendida também dentro do metaverso. Olha que interessante. A Gucci aí faturando também no universo digital. A Aglet também lançou um tênis no metaverso e o sucesso foi tão grande que eles estão lançando um modelo físico. E, gente, olha que sacada que foi isso. As empresas agora vão começar a lançar os seus produtos, né, os seus serviços no metaverso. E aí, esse produto funcionando e vendendo muito bem, eles
começam a lançar no mundo físico. Então você tem um departamento de pesquisa dentro do próprio metaverso e logística zero. Logística zero, olha que coisa maravilhosa. Essa é uma grande dificuldade das empresas, né? E com o metaverso isso está resolvido, você vai vender milhões de pares de tênis. Aqui eu também tenho um exemplo de um joguinho da Nintendo, o Animal Crossing, que também está ambientado, você consegue comprar itens para o seu avatar, casinhas, propriedades, enfim. Então aqui é um pouquinho do que já acontece dentro do metaverso no mundo do entretenimento. Roblox. O Roblox também estreia na Bolsa de Valores e já vale mais de 38 bilhões de dólares. Então são pontos aqui de metaverso que já estão acontecendo na realidade. E aí, óbvio, as crianças já começam a utilizar esse Roblox, entre outros joguinhos como eu estou mostrando aqui para vocês, na prática, que é um exemplo de metaverso, né? Fortnite, um outro game que é totalmente gratuito e onde as crianças, os adolescentes podem entrar, podem comprar seus avatares, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Homem-Aranha, entre outros personagens, trocar informações, tem aqui uma ilha onde eles caem, onde eles fazem os desafios, enfim, são metaversos que já acontecem. E aqui a gente traz um exemplo, né, de quão importante essa indústria ela já é, né, essa indústria do entretenimento dos games. Só o Fortnite faturou mais de 9 bilhões de dólares em 2 anos. Então, notem como essa indústria realmente é muito importante para esse universo do metaverso e como isso faz com que o metaverso cada vez mais tenha um investimento e atenção de diversos investidores e empresas ao longo do mundo. A própria Netflix, ela diz que o Fortnite é o seu principal concorrente, porque é por meio do Fortnite que quanto mais as pessoas estão lá e é um jogo super divertido, você entra e joga, a Netflix ela tem medo de como que essa passividade que ela tem da questão de assistir às séries, ela pode afetar essa relação de entretenimento na prática, né? Então, se você achava, que você está assistindo aqui esse vídeo, e achava que a Netflix tinha receio dos outros streamings, se enganou. Ela tem receio de fato da atenção que você está dando para outros locais, né, para outras plataformas. Como, por exemplo, aqui os videogames. Eu tenho também um ponto importante, né, que os novos games estão substituindo não apenas os games antigos. Então a própria Netflix tem esse receio de que você saia dele, né, ou perca atenção para outras coisas que naquele momento podem fazer com que você foque mais sua atenção. A Global Data diz que o mercado de games vai movimentar em 2025 mais de 300 bilhões de dólares. Essa indústria é uma indústria realmente em ascensão. Outro ponto, né? Aqui a gente tem outras empresas investindo fortemente dentro do metaverso. E se você acha que são só empresas de entretenimento, você se engana. Grandes empresas aqui de educação também vendendo, antenadas com esse universo aqui do metaverso. E esse número só cresce. Todas as empresas estão de olho nesse pedaço, nessa fatia desse bolo, que com certeza vai impactar diretamente a nossa vida, como a internet impactou lá na década de 90. Todo mundo desconfiava, não, será que a internet eu vou conseguir trabalhar nela? Tá aqui, hoje todo mundo depende da internet nesse momento que a gente vive, totalmente conectado. E aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês de um avatar que já foi construído da Sabrina Sato, que é a Satiko. A Billbots levantou mais de 20 milhões de reais com o objetivo de virar uma agência de publicidade de avatares digitais. Depois dei uma pesquisada. Quem sabe você pode construir o seu próprio avatar. Bom, eu trouxe aqui também para vocês o meu avatarzinho ali. Depois eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para que vocês possam também criar seu avatar e fazer uma brincadeira aí no ambiente virtual. Vamos olhar um pouquinho também para a educação, como é que o metaverso afeta a área de educação. Vocês vão ter aqui alguns exemplos. Esses daqui são vídeos conceitos explicando um pouco mais como que, por exemplo, professores vão poder dar suas aulas no futuro. E puxa, mas já pensou você ter uma aula dessa, olhando o espaço, ou por exemplo o universo, com conteúdo lá de anos iniciais e anos finais, e aprender um pouco mais sobre ciência e tecnologia? Então você vai poder tatear, você vai poder ver, sentir, né, por meio daqueles sensores que eu mencionei para vocês. E claro, aprender de maneira muito mais divertida, engajadora. Para as crianças isso vai ser realmente uma diversão, mas para nós que somos professores, isso daqui vai ser um grande desafio, um desafio muito positivo, de como a gente trabalha isso. Fazendo uma relação também com o ambiente de sala de aula. No começo vocês viram que o professor ali, né, como se fosse uma simulação de aula,
Ele vê quais são os estudantes que estão entrando e depois ele seleciona lá um dos aplicativos que leva os estudantes para um topo de uma montanha, para que eles possam aprender, quem sabe, sobre clima, sobre geografia, sobre história. Imagina você vivenciar a história de Roma antiga, como é que ela foi, por meio de um aplicativo, e o professor poder pausar, fazer essas interações, os alunos também deixar os seus comentários. Então vai ser um mundo bem bacana e diferenciado. Aqui você tem um exemplo utilizando também esportes. Você tem ali duas pessoas, né, ou uma pessoa aprendendo boxe e lutando aí com um avatar, um outro robô. Quem sabe o futuro aí dos professores de educação física seja aí utilizando também o metaverso, né, e vivenciando isso ao longo desse mundo digital. Aqui eu vou trazer para vocês algumas aplicações. Você tem ali o Hubs Mozilla, que é uma plataforma que você já consegue experimentar o metaverso de maneira gratuita. Acessa lá o Hubs Mozilla e você consegue já entrar numa sala, usar seu avatar e quem sabe explorar um pouco mais o metaverso de maneira gratuita. Vocês também têm o Gator Town. Ele é uma ferramenta muito legal, onde você consegue entrar até com, se eu não me engano, 25 pessoas e construir o seu metaverso em 2D. Você pode criar salas de reuniões, fazer espaços colaborativos. Você quer assistir um filme com seus colegas, pode criar ali seu espaço no metaverso, todo mundo entra. Então aqui vocês têm um exemplo dessa ferramenta sendo usada na prática. Aqui reuniões, no futuro nós teremos reuniões aí no metaverso. Aqui vocês veem exemplos de pessoas no metaverso com os seus avatares e pessoas aqui na televisão também fazendo as suas reuniões, vendo os projetos. Então aqui, quem sabe, é nosso ambiente de trabalho lá no futuro, num futuro não muito distante. E você tem aí, por exemplo, o Decentraland, que é uma plataforma onde você já consegue comprar essas propriedades, você já consegue criar seu avatar. Existe aí pessoas relatando até que casaram já dentro do metaverso. Então, depois acessa aqui o Decentraland, tem muita coisa legal, é uma espécie de The Sims. Lembra daquele jogo The Sims? Uma espécie de The Sims num ambiente aí dentro do metaverso. Então ele tem suas próprias regras. Também tem ali uma série de coisas que você pode comprar, vender, canais de venda, publicidade. Então acessa lá que você vai curtir. E olha que interessante, nós temos o país caribenho que vai abrir uma embaixada virtual no metaverso, no Decentraland. E o Brasil também não está fora disso não. O Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade do Brasil a ter a sua versão dentro do metaverso. Então, notícias aí legal. NFT também é uma coisa que as pessoas sempre perguntam quando a gente está falando sobre a questão de metaverso. Vamos entender um pouco na prática o que é o NFT, só para que vocês entendam essa dimensão. Para entender o que é NFT, eu trouxe esse exemplo aqui que todo mundo conhece. A Mona Lisa, e ela foi criada por Leonardo da Vinci. Se eu perguntar para vocês quantas Mona Lisas reais existem, a resposta é simples. Existe apenas uma Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre, na França. E quantas cópias da Mona Lisa existem aí ao redor do mundo? Se você for olhar para isso, existem inúmeras. Aqui eu quero que vocês entendam a relação de o que é NFT com o quadro da Mona Lisa. O NFT, ele é um código dentro de uma blockchain. Você pode entender blockchain como uma carteira. E ela controla cada código. É como se essa Mona Lisa, esse quadro, tivesse um código que atesta que ela e ela pertence ou foi criada, né, por Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci é o detentor da Mona Lisa original. Então, se a gente fosse fazer essa análise comparativa, uma analogia, né, entre o que é NFT, eu acho que isso daqui representa muito bem e fica mais claro para entender como que o NFT é aplicado nesse contexto. Olhando e avançando um pouco mais esse mercado de NFT, a gente começa a perceber, negociações de NFT aumentaram mais de 21.000% em 2021. De acordo com alguns dados da revista Negócios. Então o NFT cada vez mais é um tipo de moeda que vai ser utilizada especialmente aí dentro do metaverso para transações. Então fiquem ligados quanto a isso. Aqui eu quero trazer para vocês que o metaverso ele vai ser o mundo onde cada um de nós vai viver daqui para frente. Quer queira, quer não, é uma realidade já, isso já vai acontecer. Eu espero que a gente esteja preparado para esse novo universo, né? E eu quero também deixar aqui os meus contatos e se sigam aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E agradeço aqui a participação e o tempo de vocês nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.